Um amor que conecta, um amor que amadurece. Bem-vindo, bem-vinda. Essa aqui é a introdução da série de mensagens de 1 Coríntios. Então, bem-vindo. Nós estamos voltando com as nossas exposições bíblicas. Ficamos num tempo fazendo ali uma parte ali de tema, né, falando sobre cura, mas voltamos para o principal aqui, alimento da comunidade cristã, que é a exposição bíblica. Vamos refletir em 1 Coríntios. Então, bem-vindo você da comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia, nossos irmãos cristãos também, e você que está recebendo esse conteúdo ou caiu aqui na página, no Face, no YouTube. Deus te abençoe, fique conosco. Nós vamos falar sobre um amor que conecta e um amor que faz amadurecer. Vamos lá, eu vou orar aqui, você também ore aí. Senhor, obrigado por esse tempo, muito obrigado porque o Senhor já tinha reservado, o Senhor sabia de tudo, o Senhor planejou que essa pessoa estivesse vendo esse vídeo agora. O Senhor planejou também que a comunidade estivesse participando desse tempo e juntos conversássemos sobre isso. Então fale conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, um amor que conecta, um amor que amadurece. 1 Coríntios é uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo, à igreja em Corinto. Ok? Pensa que a gente está falando de um apóstolo escrevendo uma carta para uma igreja com seus problemas reais ali no primeiro século. Não muito tempo depois que Jesus ressuscitou, é depois da primeira viagem missionária de Paulo, mas não é muito tempo depois, não é? Então é tudo muito novo para todo mundo naquela época lá. Então a gente vai mostrar aqui já alguns problemas que aquela igreja estava passando. E aí talvez você fique tentado, como eu, como nós, a falar, nossa, esse povo era complicado, hein? Que é isso? Tem certeza que isso aí era cristão? Mas é bom a gente ter calma e olhar com graça para um povo que ainda estava, como vários, recebendo muitas coisas novas, conhecendo tudo muito novo. Então, por isso que a gente está falando de um amor que conecta e um amor que faz amadurecer, ajuda no crescimento, tá? E lembra também, ou conheça esse fato agora, quando um apóstolo, quando alguém está ali escrevendo, quando a gente encontra uma carta aqui no Novo Testamento, apóstolo Pedro para tal, Paulo para tal, João escrevendo aqui para as igrejas em tal lugar. É o próprio Jesus que está falando pela autoridade dele, que deu aos apóstolos, e aí, então não é assim, isso aqui é um assunto só de Paulo com esses caras, não é? A gente vai ver os problemas e vai ver que Jesus tem algo a dizer sobre esses problemas aqui, que são pelo menos uns 5 maiores do início ao fim da carta. Então Jesus tem um problema com esses problemas, e ele quer falar conosco também. E os problemas aqui são... Calma aí. Primeiro vamos ler o primeiro e o segundo verso, e aí eu já paro aqui, a gente não vai ler 1 Coríntios hoje, só vai dar só uns relances para preparar a série. Mas o primeiro verso diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. E aí ele continua a descrição aqui da igreja. E se você já sabe alguns dos problemas que essa igreja tem, já é estranho que já comece assim: a igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus. É o jeito que o Pai olha para esta igreja, olhava para esta igreja e olha para o cristão. Tá, então é o próprio Jesus falando com essa igreja e falando conosco sobre algumas coisas, tá? Então tem assuntos reais que estavam sendo tratados naquela época entre Paulo e aquela igreja, e a gente vai ver os princípios e depois também tentar entender, através das mensagens aí, o que em cada um desses assuntos a gente tem um princípio para a gente e o que não, o que a gente vai ver a cultura, vai tirar, vai dar, né, vai fazer a parte certinha aqui da exposição e tirar só o princípio e sempre exaltando Jesus aí como Senhor.
Quais são os maiores problemas aqui tratados nessa carta e que Deus quer falar com a gente também hoje no século 21? Divisão. Uma igreja cheia de divisão, facção, gente que não topa com gente, gente que nunca mais vai pôr o pé naquela igreja porque eu não gostei de tal coisa que não sei porque... Divisão, divisão. Pessoas que preferiam e se identificavam como sendo de um partido, não é nem político, hein? De um partido ou de um ser mais, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, nem da igreja eu gosto, eu sou mais purinho, eu sou puro de Jesus. Então, divisões. E você sabe o que está por trás disso, né? Ego, eu, orgulho, eu mando, eu quero, eu acho melhor, eu acho, eu. Nunca o nós entra, né? Sempre eu. Eu tenho para mim que eu. Tá? Segundo problema que é atacado nessa carta aqui é a sexualidade. Como essas pessoas estavam vivendo pureza ou impureza sexual. O que Deus tinha falado sobre o homem e a mulher? O que mais? E o que Deus tinha falado sobre o sexo em relação ao casamento? Deus criou o sexo, algo lindo, demais, mas ele também deu as normas, vamos assim, por assim dizer, né? Ele que deu os parâmetros para a gente aproveitar o sexo e como essa igreja estava vivendo o sexo. Já dou um spoiler aí para as próximas mensagens, de uma maneira totalmente equivocada, louca, de qualquer jeito. De novo, o que tem por trás disso? Eu quero isso, eu entendo assim, eu. Tá? Claro que tem todo um contexto aqui por trás, tem todo um porquê, eu já te falo desses porquês, você vai falar, por isso. E a gente tem que tomar cuidado também com os lugares, os ambientes que a gente vive, porque eles vão influenciando muito a gente até na nossa vida cristã. Ok, o terceiro problema aí é sobre liberdade cristã. O assunto em si é comida sacrificada aos ídolos, mas o princípio maior vai ser liberdade cristã. Eu posso ou não posso fazer tal coisa? Não, mas eu já entendi que não é problema. Não está escrito que é pecado na Bíblia. Então eu vou fazer. Só que aí tem alguns princípios que regem isso. E muitos irmãos ali estavam fazendo coisas que estavam machucando os outros irmãos, porque os outros irmãos tinham muita dificuldade com aquilo. E eles estavam falando, não, mas não tem nada a ver isso aqui não, vou fazer, porque eu conheço, eu sou livre em Jesus. Então, de novo, o que está por trás disso? Eu, ego, orgulho, infância espiritual, né? Enquanto é criança, a gente fala muito eu quero, não quero, eu. Empresta pro amiguinho, não, é meu, eu. Infância. O outro problema aí, tratado na carta, isso aqui já está chegando lá para o capítulo 11, 12, agora é 12, 13 e 14, que é a coisa do 11, 12, 13 e 14, do como se reunir, como eles estavam se reunindo como igreja. Mas precisa disso? Então, Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto. Eu acho que sim. Tá, mas estava, de novo, o eu estava falando mais alto, então cada um fazendo um negócio de um jeito como queria, e por aí vai, e numa bagunça, num jeito o que estava reinando era o eu mesmo, e aí cada um falava o que queria falar na hora que queria falar. E aí você sabe, talvez já tenha ouvido falar sobre o problema das línguas ou idiomas, né? Como está aqui. Mesmo assim, né? Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo, e o principal totalmente de fora, que seria o corpo reunido para ouvir Jesus, né? Ouvir a palavra de Deus falar, mesmo que tivessem outras pessoas falando, mas estava uma bagunça. Reuniões, então, que estava mandando na reunião? Eu, orgulho, eu quero, é meu, eu que falo, eu que canto, eu que faço, eu que giro, não, brincadeira. E um outro problema sobre ressurreição, então,
alguns ensinos estranhos naquela igreja sobre que não tinha ressurreição, não tinha, ninguém morreu, morreu. E aí Paulo fica, como assim eu estou ouvindo? Hã? E tem um problema gravíssimo aí. Ele trata o problema ali da ressurreição. Afinal, você, cristão, quando morrer vai acontecer o que com você? Então essa carta é para você também. Se rolou um, depende, não sei. Viro fantasminha? Vou virar espírito, porque é o espírito que presta, né? A carne não presta. Então eu vou ficar espírito, espiritualizando no céu. Ó, espírito. Então essa carta também é para você. Paulo dá uma lição ali sobre ressurreição. Claro que começa cada uma das respostas que ele dá para cada um desses assuntos com um nome: Jesus, e tudo que está em volta da morte e ressurreição corporal de Jesus. E o que isso significaria então para a gente na prática, o que a gente deveria fazer. São vários problemas, vários problemas. E aí vamos pensar aqui também no ambiente, né? Então vamos pensar no ambiente, que você está tentado, como eu fico assim, falando, os caras é fogo, viu? Que isso, como assim? Como assim o cara estava fazendo isso aí? Com a madrasta dele? Não é possível que estivesse acontecendo isso que está descrito no capítulo 4? É 4? Não, no 5. Não é possível, esses caras... Mas pensa no ambiente. Vamos pensar também que fora todas essas crises que eu falei dentro da igreja, talvez também a gente esteja enxergando, agora aqui mais de longe, aqui, né, afastando a câmera, uma crise e uma tensão entre a igreja e Paulo. Então, o que será que está acontecendo? Então, todo o ambiente em volta vai falar muito para a gente, vai ajudar a gente também a entender os nossos ambientes e o que Deus quer falar para a gente. Então, Paulo, ele tinha acabado de sair de Atenas, um lugar, pensa um lugar assim, super cultural, super de gente cabeção, super de gente estudada, também gente que religiosa, mas assim, vocês tropeçavam na pessoa, esbarrava na pessoa, pulava uma fórmula de Bhaskara. O que é isso? Não sabia que usava isso. Aí você, né, pisou no pé de outra pessoa, vai vir uma poesia. Você fala, bom dia, o cara era, bom dia nada, filosofia. O cara começava a te falar, conhece-te a ti mesmo. Você fala, que é isso? É um lugar totalmente cultural, um lugar assim, lindo. E ali Paulo, com todo o jeito que Deus deu para ele, ao invés de ficar quebrando as pessoas, ele proclama o evangelho naquele ambiente, da forma que Deus deixou ele fazer. Confere lá Atos 17, como ele tem todo um jeito diferente de proclamar o evangelho numa cultura totalmente diferente, ok? Então ele não chega lá com o evangeliquez, falando um monte de palavra que os caras... Quê? Ele fala as palavras que os caras entendem e ali ele mostra Jesus. Ele sai dali e vem para Corinto. Como é que era Corinto? Agora você vai começar a se identificar. Eu sou de Atibaia, certo? Minha cidade, Atibaia, amo Atibaia. Eu vim de São Paulo, mas agora eu moro em Atibaia, eu amo Atibaia, essa é a minha cidade. Não sei de onde você é, mas eu aqui falando para a comunidade, a gente é de Atibaia, estamos em Atibaia, amamos Atibaia. Essa é a nossa cidade. Eu vou descrever Corinto e você vai olhar a nossa cidade. Mas em alguns de vocês, talvez estejam em outros lugares, também vão identificar um pouco da sua cidade. E quanto mais metrópole ela for, quanto mais cosmopolita, mais você vai se enxergar nessa descrição de Corinto. E outra coisa, se você já usa a internet, pronto, você já vai se identificar fácil com Corinto. Então, para todo mundo aqui, a gente vai se enxergar um pouco, pelo menos, nesta cidade. Corinto era uma cidade cosmopolita, uma metrópole. O que é cosmopolita, Rafa? Cosmo, mundo, poli, cidade. Então, o mundo todo numa cidade. É gente que fala uma língua, gente que fala outra língua, gente que tem uma cultura. É o Oriente com o Ocidente tudo junto. Tá andando o japonês, mas tá andando o alemão também. Então, deixa o contexto, volta para Corinto. Corinto, então, é cheio de cultura, cheio de gente, cheio de coisa acontecendo. Naquela época, uma das maiores assim, cidades do Império, maiores, mais ricas,
mais famosas, de mais garbo, de mais. Agora para falar garbo, de mais. Ah, vocês entenderam, vai. Pompa. Pompa também não ficou bom, né? Uma cidade de fama. Assim, por outro lado, então, se era uma cidade assim grande, metrópole, cheia de gente, ela era multicultural também, lógico, em decorrência disso. Então, muitas culturas convivendo ali. Ela era também uma colônia romana. Mas não era Império Romano, Rafa? Tudo era Império Romano, sim. Até Jerusalém estava dentro do Império Romano, por isso que eles queriam que Jesus chutasse, né, o César e, né? Tudo era Império Romano? Tudo era Império Romano. Mas tinha alguns poucos lugares que eles colocavam a bandeira e falavam, isso aqui é colônia romana. É como se fosse um pedaço de Roma fora de Roma. Você entende? Como se fosse uma embaixada. Mas é uma cidade toda que é território de Roma. Que está ali, é uma outra coisa, uma outra coisa. Então, colônia romana, com muita gente importante, então. Provavelmente muito ex-militar, ex-comandante, ex-general de Roma, vai para essas cidades, tipo Filipos, tipo Corinto. Então, gente assim, ó, que tem 50 estrelas de ter vencido guerras, campanhas, gente importantíssima, gente com muito dinheiro, gente que você fala, ué, mas não sabia que existia esse carro? Como assim? Eu só vi isso aí na internet, não sabia que tinha não, passando do seu lado, e você não Fusca. Você fala, que carro que é esse? Que marca que é essa? Não tem no Brasil. Gente assim. Então, colônia do império ali. Então tipo, tem muito dinheiro rolando, muita cultura rolando. E é uma cidade, Corinto, uma cidade de rota cruzada de comércio. Então pensa, então é Grécia, tá? Então tinha uma parte da Grécia aqui, outra parte aqui. Só que o que estava ligando essas duas partes? Só um pedacinho de terra. Pi! Então Grécia, Grécia. Aí o que ligava as duas? Um pedacinho de terra bem fininho e ali que estava Corinto. Então, por que era uma rota cruzada? Para esse pedaço, desse pedaço para esse pedaço, como que você chegava? Passando por Corinto. E para cá, passando por Corinto. Então, Atenas está aqui, capital intelectual. Esparta está aqui, capital militar do mundo. Como é que se vai de um lugar para o outro? Corinto. E não só isso, você tem um mar aqui e você tem outro mar aqui. Como é que os caras não queriam dar a volta por baixo? Porque morria gente. Falou, se você conseguiu uma vez, já dá graças a Deus, porque passar outra vez ali você morre. Já pode se despedir da sua família. Então os caras não passavam ali por baixo. Eles aproveitavam que Corinto era bem fininho. Então, se o barco era pequeno, eles pegavam, jogavam em cima de uma astora, atravessavam o barco para o outro lado, né? Fazia umas forcinhas lá, e jogava o barco do outro lado, no outro mar, rapidinho, tinha cortado assim, tipo, um mês de viagem, se fosse contornar. E aí, então eles cruzavam por ali. Se fosse barco grande, chegava ali, deixava as coisas, e aí, né, uma outra companhia, num acordo, né, pagando ali para o outro barco do outro lado, pegar e continuar o comércio, e esse cara para aqui, esse cara continua daqui. Ou seja, muita coisa indo e vindo por todos os lados. Todas as culturas. O Oriente Médio está mandando coisa para cá. A Ásia Menor está mandando coisa para cá. O norte da África está mandando coisa para cá. E aí, de um lado da Grécia, mandando coisa para cá. De outro lado da Grécia, mandando coisa para cá. Daqui para cá, daqui para cá. Roma lá de cima, mandando coisa. Enfim, tinha que passar por Corinto as coisas. Rota comercial, ou seja, o que tinha nessa cidade? Muito dinheiro movimentando. Era muito dinheiro. Muita gente indo e vindo. Muita gente indo e vindo sem ficar. Então, uma cidade que não... Tinha muita gente que morava lá, muito serviço, na cidade de serviço, muito restaurante, muita coisa para os outros se divertirem, mas muita gente que passava ali, mas não ficava um tempinho, mas não morava ali. Falando, bom, gente, foi bom, uma semaninha, 2 semanas, foi legal esse tempo com vocês, falou. Ou seja, muita novidade, muita violência,
muito sexo de qualquer jeito. Homens que ficavam muito tempo fora de casa, no seu trabalho, e aí parava um tempinho lá no porto, o cara veio por aqui, descarregou a carga, falou, bom, posso falar que eu fiquei uma semana a mais, né? Ficava uma semaninha a mais lá em Corinto, matava a saudade de formas não certas, e aí depois ia para casa. Uma cidade muito religiosa, que tinha um templo, e tinha não só um templo para Afrodite, a deusa do amor, sexo, fertilidade. Não só isso, a cidade tinha uma montanha lá, um lugar que era também considerado como um templo, um lugar de adoração a Apolo. Pensa no deus grego do sol, da arte, da cultura, do não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, da beleza. Então, uma cidade que você tem dois deuses, deus do sexo, uma deusa do sexo, da fertilidade, etc e tal. Outro é o deus da beleza, o deus da arte, deus da música, o deus dos cabelos dourados. É o deus que tá aí para aparecer, para ser bonito e para fazer as coisas bonitas. Sexo, beleza, aparecer, fertilidade, tal. A cidade respira isso. Uma cidade cultural e uma cidade esportiva. Também é uma cidade, fora os eventos culturais que tinha ali, por ser uma colônia romana, né? Então os caras de dinheiro, né, ficavam ali governando ali, e queria também ver arte, queria ver coisa para se distrair, falar, olha que bonito, isso é bonito demais, tá? Arte é bom. E esporte também, bom. E muitas coisas que a gente falou aqui, bom também. Ter várias culturas, muito legal. Uma aprende com a outra. Uma cidade de esporte também. Tirando as Olimpíadas, lá tinha o maior torneio, fora as Olimpíadas, o maior torneio esportivo que tinha era lá. Então, esse é o local que a gente está falando que essa igreja está cheia de problema, divisão, sexo, liberdade, que ninguém liga um para o outro e faz as coisas de qualquer jeito. Uma cidade grande, com muita gente, com muito progresso, muita coisa acontecendo muito rápido, muitas culturas juntas. Se são muitas culturas juntas, vários valores vão começando vem aqui, isso aqui. O que você fala sobre sexo? Isso, isso aqui. O que você fala sobre sexo? Isso. Vamos misturar os dois aqui. Então, muito valor que vai sendo misturado ou muito valor sendo atritado. Então, muita gente que vai ficar o tempo todo discutindo, batendo boca. Então, uma cidade que é colônia romana, né? Então, se ela é um lugar tão importante romano, muita grana, muito poder, muita gente que pode resolver os seus problemas na base. Você sabe com quem que você está falando? Eu sou, aí mostra as estrelas, mostra o poder, resolve o problema ali na base do orgulho, da força imposta, né? Então, gente com muito poder lá, muito militar, muito orgulho. Uma cidade que vai tendo muito orgulho. Essa igreja aqui ela é muito não sei o quê. Opa, a cidade toda é muito orgulho, muito eu mando. Mas talvez tenham pessoas que não tenham quase nada olhando para pessoas que têm um monte de coisa e aí talvez invejem aquele poder que ela tem e fiquem, eu queria ter mais poder, eu queria ter mais poder. Em 1 Coríntios a gente vê muita gente querendo ter um tipo de dom que pareça ser mais poderoso do que o outro. Ok. Uma cidade, então, que respira os seus deuses, né? A deusa do sexo e o deus da beleza, da arte, do não sei o quê. Uma igreja que está tendo problema com sexualidade, com gente querendo aparecer mais que o outro. Eu acho que os nossos ambientes têm a tendência de nos influenciar bastante. Pensa numa cidade tão movimentada, com ir e vir, e às vezes as pessoas não ficam. Então, talvez uma cidade com falta de identidade, né?
vai, gente passando, né? Tô numa cidade que fica no caminho de São Paulo para Minas. Muita gente passando, muita gente estuda aqui, fica um tempo estudando e depois serve por aqui e depois vai embora. Aí não cria identidade. Talvez relacionamentos utilitaristas, né? Relacionamentos utilitários. Se eu só tô passando por aqui, aí, tal, tá, beleza, foi. Isso não cria conexão de verdade. Talvez uma síndrome do abandono em muita gente naquela cidade que recebia muita gente, talvez se apaixonasse muito, ou falou, nossa, finalmente vamos ter um... foi embora. Você vai ser o nosso... vai caminhar com a gente, não vai... tá indo embora já? Só ficou um tempinho, só pra... Tá bom, tá? Então, talvez pessoas com uma falta de identidade, também com uma síndrome de, sabe, de abandono, que nunca tem alguém que fica e quer fazer o lugar virar, ou talvez tenha tensões nesse negócio, né? E talvez porque de tanto ir e vir, tantas relações comerciais, tanta coisa disso, relacionamentos frios. Então não vai para baixo, não aprofunda realmente, é mais de boca para fora, é uma cidade que tem muito esporte, muita competição, você tem que fazer muito ali para, né, para aparecer, cresce, aparece aí, senão... Então onde que você cria relacionamento de verdade? Deveria ser a igreja, mas a igreja está vivendo o que o mundo dela está vivendo à volta. Gente que passa, que usa uns aos outros e falou, é isso aí. Business, são negócios, negócio são negócio, pronto. Então, o ambiente todo é difícil, o ambiente cultural também, nós temos isso, né? Então, uma cidade que fica entre Atenas e Esparta, não é nem Atenas, nem Esparta, né? Nem o centro da arte, do conhecimento, e não é nem o centro do poder militar e físico. Você está sempre no meio termo. Talvez pessoas que não deram certo em Atenas venham para Corinto e ficam ali vivendo uma vida meio amargurada, frustrada. Talvez gente que não quer ficar em Corinto, gostaria muito de ir para Atenas, gostaria tanto de ir para a cidade grande, eu queria mesmo era viver em tal lugar. E aí não liga muito para quem está em volta. Ele está na igreja, mas está na igreja... tá bom, tá, minha vez. Por quê? Ela, já como cidadão, ela não quer ficar em Corinto, ela quer ir para Atenas, o centro das artes e do conhecimento. Talvez a igreja sofra também com esse sentimento de gente que não quer ficar ali, quer ir para uma outra cidade, para uma outra realidade, ou para uma outra igreja, a igreja grande, a mega igreja. Talvez pessoas frustradas porque não deram certo em outras cidades, pararam ali em Corinto e ali ficou bom, falaram, bom, vou ficando por aqui mesmo. E aí meio frustrado, meio crítico, meio pessimista, então tá sempre achando problema nos outros, ou enfim. Todo esse contexto vai dizer muito do porquê que esses caras estão vivendo o que estão vivendo. Agora a gente pode pensar também no contexto de Paulo. Então a cidade é assim e essa igreja ela vai, então essa cidade vai receber um evangelho eles estão nessa condição. Mas Paulo chega ali, ele chega sozinho porque os amigos dele, Silas e Timóteo, ficaram na Macedônia e ele está esperando por eles. Então ele chega sozinho ali e aí ele encontra Áquila, que é um judeu que fugiu da Itália porque teve um decreto para eles fugirem. E ele encontra Priscila, sua mulher, judeus trabalhando ali para sobreviver naquele local. E aí um Paulo, que está sozinho, se junta a eles e começa a trabalhar. Só que a veia do apóstolo Paulo é pregar, é plantação, é igreja, é falar de Cristo. E ele tem que ficar trabalhando, porque ele não vai ficar parado não. E aí ele trabalha junto com Priscila e Áquila. Pensa aí nesse contexto. Ele trabalha com Priscila e Áquila, tá? Fazendo tendas, ele não fica parado, e aí ele vai arranjando o trampo dele, e aí nos sábados ele vai para a sinagoga e debate com os caras para mostrar que Jesus era aquele que eles deviam esperar, que era o Cristo. E aí
Depois que chega Silas e Timóteo, isso está tudo em Atos 18. Aí Paulo, finalmente chegou a ajuda, assim, né? Que chegou gente sabe, com grana. Aí ele pode parar um pouco de trabalhar com as mãos dele e focar no ministério. E ele vai para o ministério e ele começa a proclamar Jesus. Só que os caras não recebem muito bem. Alguns poucos, sim. E ele é muito maltratado. Tanto que ele chega num ponto que ele faz assim, no verso 6 do capítulo 18 de Atos, diz assim: opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Estou de saco cheio. É isso. Esse é o estado de Paulo. Primeiro ele chega nesse lugar que é muita coisa. Muita coisa acontece em Corinto que não acontece em nenhum outro lugar. É um caldeirão isso aqui. Ele chega ali até com certo medo. Ele fala em 1 Coríntios, vocês sabem que eu cheguei, como eu cheguei aí com temor e com tremor. Eu cheguei meio abalado na cidade. E aí tem essa hora aqui que ele fala, para mim já deu, agora eu vou parar de focar em judeu, eu vou falar com outras pessoas aqui. Esse é o estado de Paulo. É um estado de... E aí ele para de pregar na sinagoga. E ele vai pregar numa casa do lado. E é engraçado que Deus mostra uma coisa pra gente nesse momento. Atos capítulo 7, capítulo 18, verso 7 diz assim, isso em Corinto, tá? Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Acho que quando chegou na hora que Paulo assim falou, para mim já deu, falou, eu vou aqui na casa do lado, não vou ficar nessa sinagoga não vou ficar falando mais nada para vocês, eu vou para casa aqui do Tício. Quando ele abre mão, o dono da sinagoga, o líder, né? O líder da sinagoga se converte para onde ele falou, para mim já deu, vou ficar só aqui, vou falar de Jesus aqui para quem quiser. Aí o líder da sinagoga vai para cá, ouve, crê, e a família toda crê, e outros coríntios creem. Cara, o amor de Deus por nós é tão grande que ele é gracioso para falar assim, não acabou ainda a jornada. Eu sei que tem muito problema nessa cidade, no teu contexto. Eu sei que tem muita coisa dando errado, mas deixa comigo. E logo depois você tem ainda... Eu estou falando que Paulo estava com medo porque Jesus fala com ele em sonho, no verso 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Que amor é esse amor de Jesus por nós, que ele conecta de novo a gente na missão. Então Paulo, que estava talvez meio abalado, sem amigos, aí quando os amigos chegam, falou, oba, tá, vamos lá. Aí os resultados não vêm, aí acho que ele fica meio bravão e fala, quer saber? Aí vem resultado. É o amor de Deus falando pra gente, o resultado é comigo. E aí vem Jesus falando com ele à noite, Paulo, não tenha medo. Eu estou com você. É muito amor. Eu tenho muita gente aí. Você não está sozinho. Então acho que começa a lembrar a mente de Paulo, lembra a sua mente, lembra a minha. Eu não estou sozinho nessa luta. Calma aí. Paulo pôde chacoalhar e falar, não, eu conheci, é mesmo, acabei de conhecer Priscila e Áquila. Oi, Timóteo e Silas estão aqui. Timóteo é meu filho na fé, ele está aqui. Ah, não, tá. E aí a história segue, ele fica mais 1 ano e meio em Corinto, então o amor de Deus conecta as coisas e amadurece, e aquela igreja nasce. E nas outras mensagens a gente vai ver se a igreja nesse tempo aqui era um salãozão grandão para 500 pessoas ou era outra coisa. A gente tem que começar a analisar mais lá atrás o que era igreja, como é que era a igreja. Mas não é o assunto agora. Mas nós vemos que a coisa foi difícil para Paulo, é difícil nessa cidade,
É muita coisa, é um caldeirão de influências para essas pessoas e explica por que elas são tão divisivas, facciosas, porque elas se dividem tanto. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. A cidade toda já tem esse clima. Por que que tem tanta loucura relacionada a sexo? A cidade toda é assim. Por que que cada um dos assuntos que vai ser tratado mostra que a cidade toda tem várias coisas acontecendo? Várias que são legais, que são oportunidades de crescimento e de avanço, e várias que machucam a gente individualmente, familiarmente e como igreja. Então, ok. Mais uma coisinha para a gente encerrar aqui. Tem uma figura que é importante para a gente perceber nessa história. Até agora a gente tem dois personagens, Paulo e a igreja, né? A igreja de Corinto. Então, Paulo escreve a carta com Sóstenes, que é esse cara que creu aqui. Crispo, lá embaixo ele está descrito como Sóstenes, o cara apanhou dos outros judeus, mas ele ficou firme com Jesus e depois está aqui escrevendo essa carta junto com Paulo. Tem outro personagem que é Apolo. Quando Paulo sai de Corinto, ele vai para outro lugar. Resumindo a história, aparece um judeu que creu em Jesus na história aí da igreja, chama Apolo. E Apolo é eloquente, ele fala bem, ele é rápido com palavra, ele quebra os argumentos dos caras lá, os argumentos errados, e ele mostra para todo mundo, para todos os judeus, que Jesus era o Messias. Então Apolo era uma figura assim impressionante falando. E aí Priscila e Áquila ajudam esse jovem, acho que é jovem, era, não sei, mas ajudam essa nova figura aí no cenário da igreja a ele entender melhor as coisas e ficar melhor ainda. E Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso, e Apolo sai de Éfeso e vai para Corinto. Então tem uma troca aí. E aí a gente vai lendo, quando a gente estiver lendo aí nos outros dias, você vai perceber que parece que a igreja lá de Corinto, depois que Paulo saiu, recebeu Apolo, começa falando, esse sim fala bem, e começa a falar mal de Paulo. E Apolo também já saiu, quando a carta foi escrita, Apolo já tinha saído dali. Mas acho que ele mostrou tanta qualidade ali, ou os caras que têm já essa mente tão divisiva, que aí eles ficavam criando clubezinho. Eu sou do partido A, eu sou do partido B. E aí começam a bater muito forte em Paulo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai encerrar aqui. Porque essa é uma mensagem sobre como o amor conecta e como o amor amadurece. Paulo estava sendo falado mal então por essa igreja, que estava falando que Apolo que era um pregador de verdade. O cara era bom mesmo. Mas Paulo poderia ter largado então essa igreja e falado, então eu estou ouvindo que vocês têm vários problemas. Mas não. Como um pai não desiste de um filho, e o argumento todo do amor de Cristo é esse. Deus não desistiu da gente. O amor conecta, não quebra. O amor vai ouvir coisa ruim, o amor vai ser ofendido, o amor vai não sei o que, o amor vai levar, o amor vai ser decepcionado, mas o amor não desiste. O amor pega e fala, vamos lá, vamos conectar de novo? Paulo não desiste dessa igreja. Porque Jesus não desistiu dessa igreja, dessas pessoas. Jesus não desistiu de Paulo, Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de você. Não importa a loucura do contexto que você vive. Eu acabei de te falar que essa igreja estava imersa, a cidade toda imersa em culto a Afrodite, culto a Apolo. Sexo, 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 beleza, arte, sexo, opa, quem é melhor? Vamos desistir então deles? Não. Paulo, como um bom pai na fé, não desiste. Ele levanta, ele se anima e fala, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, que chegou a apanhar de vocês. A igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que toda a parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, a meu Deus, por vocês. Paulo nunca desistiu dessa igreja, porque o amor conecta e o amor faz amadurecer. Não é à toa que no capítulo 13 dessa carta diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mais para baixo ele diz que antes eu era menino, falava como menino, mas agora eu não sou mais um menino. E é o chamado de Deus para essa igreja, é o chamado da gente hoje também. Deixa o amor de Deus invadir você para conectar você de novo à vida que Deus tem para você. O nome desse amor é Jesus. Ele morreu na cruz para que a gente fosse conectado com a vida de Deus. Então ele não desistiu e não desiste da gente. Um homem, um apóstolo que apanhou e foi ofendido, volta e fala: amados, santificados, lindos, oi. Deus não desiste da gente. Não importa o contexto, a coisa que você vive. Eu vim de uma família terrível, Rafa. Bom, essa igreja estava num lugar terrível. E Deus não desistiu deles e chamou eles nas primeiras páginas de Igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, o amor que conecta e o amor que faz a gente amadurecer não desiste da gente quando a gente ainda é infantil, cheio de orgulho, é o amor de Cristo. Que esse amor possa invadir o seu lar hoje, a sua vida, e você ser transformado por ele, em nome de Jesus. Amém.